antes de a gente mergulhar de cabeça no assunto, aquele recado rápido. Se este material ajudar a clarear as coisas, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar, tá bom? Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. Bom, agora sim, vamos ao que interessa. Hoje, o nosso papo é para desmistificar o que acontece depois que um crédito tributário é constituído. A gente vai usar o Código Tributário Nacional como nosso guia para descobrir quais são as ferramentas que podem, literalmente, pausar ou até mesmo impedir a cobrança de um imposto. Imagina só a cena. A Fazenda Pública bate à sua porta, não de verdade, claro, mas com uma cobrança já formalizada. Naquele momento, o crédito tributário passa a existir oficialmente e o governo agora tem o poder legal de exigir o pagamento. Parece até um beco sem saída, né? Mas, na verdade, é bem aqui que as estratégias de defesa entram em campo. O nosso ponto de partida é esse. O crédito foi constituído. A dívida existe. Fato. Mas, veja bem, o sistema tributário não se resume só a pagar e pronto. Ele oferece ao contribuinte todo um leque de alternativas para conseguir gerenciar esse débito. Basicamente, existem 3 grandes caminhos a seguir. A suspensão, que funciona como uma pausa no jogo, a exclusão, que impede que o crédito sequer se forme, é como se ele nem entrasse em campo, e a extinção, que põe um fim definitivo na dívida. Nesta nossa análise, o foco vai ser total nas duas primeiras, suspensão e exclusão. Vamos começar então com a suspensão. Pensa nela como se fosse o botão de pause do controle remoto, sabe? A dívida ainda está lá, a cobrança está programada, mas por algum motivo que está previsto em lei, o fisco fica temporariamente de mãos atadas, impedido de agir. E aqui está a definição mais técnica. A suspensão da exigibilidade, ela não perdoa nem cancela o débito. Ela apenas cria uma barreira temporária que impede o fisco de tomar ações de cobrança, como, por exemplo, uma execução fiscal. A dívida continua ali, existindo, só que ela está, digamos, congelada. Certo. E quais são as ferramentas que podem apertar esse botão de pausa? O artigo 151 do Código Tributário Nacional, o nosso famoso CTN, define uma lista fechada. É o que a gente chama de rol taxativo, com 6 hipóteses. E aqui vai uma dica. Para quem estuda para concursos, atenção total. Memorizar essa lista é simplesmente fundamental. A primeira ferramenta é a moratória. Falando de um jeito bem direto, é uma espécie de colher de chá que o poder público concede, sempre por meio de uma lei, claro. Ela estende o prazo de pagamento para todos os contribuintes que estão numa determinada situação. Pensa, por exemplo, em casos de calamidade pública. É uma medida coletiva. Em seguida, temos o parcelamento, que é uma ferramenta super comum. É basicamente um acordo que permite dividir o valor total do débito em várias parcelas. Mas aqui, muito cuidado. A não ser uma lei específica diga o contrário, parcelar a dívida não elimina a cobrança de juros e multas que já se acumularam, ok? Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina uma empresa lá em Curitiba que está em recuperação judicial. A Lei Municipal Geral da cidade permite um parcelamento de até 60 meses. Já a Lei Federal Geral permite 48. Só que existe uma lei federal específica para empresas nessa exata situação que permite 72 meses. E aí, qual delas vale? A regra é clara, a norma específica sempre vai prevalecer sobre a geral. Ou seja, a empresa consegue o prazo maior de 72 meses. Agora, vamos seguir para o campo de batalha judicial. Quando o contribuinte resolve contestar a legalidade daquela cobrança, existem algumas ferramentas judiciais bem poderosas que podem suspender a exigibilidade do crédito. E aqui temos 2 medidas que são cruciais, mas bem diferentes. A medida liminar, ela tem um caráter mais preventivo, sabe? Ela busca proteger um direito que pode ser perdido enquanto o processo está correndo. Já a tutela antecipada, essa é mais forte. Ela, na prática, antecipa o próprio resultado que se espera lá no final, na sentença, dando ao autor o que ele pede, só que de forma provisória. Então, qual é o ciclo de vida de uma liminar, por exemplo? Bom, tudo começa com a decisão do juiz que a concede. Isso suspende a cobrança imediatamente. Enquanto isso, o processo principal continua rolando. E lá no fim, existem 2 caminhos. Se o contribuinte vencer a causa, o crédito é extinto. Mas, se o fisco ganhar, a suspensão acaba e a cobrança é retomada. E pior, com juros e correção monetária. Outra jogada muito poderosa é o depósito do montante integral. Isso é um direito do contribuinte. Se a pessoa não quiser depender da decisão de um juiz para conceder uma liminar, ela pode simplesmente depositar o valor total da dívida numa conta judicial. Isso suspende a cobrança de forma automática, enquanto a legalidade do débito é discutida no processo.
é uma carta na manga. Agora, vamos mudar o foco completamente. A gente sai da pausa e vai para algo ainda mais definitivo, a exclusão. Aqui, a ideia não é paralisar uma cobrança que já existe, mas sim impedir que a obrigação de pagar o tributo sequer chegue a nascer. A exclusão atua no momento anterior. Pensa só, enquanto a suspensão lida com um crédito que já foi constituído, a exclusão age lá na raiz do problema, dispensando o próprio lançamento do tributo. É como se a lei dissesse, olha, para essa situação específica aqui, não vai ter cobrança e ponto final. E o Código Tributário é bem direto nisso. Ele aponta duas causas de exclusão. A primeira é a isenção, que é a dispensa legal do pagamento do tributo em si. Um bom exemplo é a isenção de imposto de renda para portadores de certas doenças. A segunda é a anistia, que funciona como um perdão. Mas atenção, é um perdão só para as multas e penalidades, não para o valor principal do tributo, ok? Bom, agora chegamos naquele momento de consolidar todo esse conhecimento. Vamos colocar lado a lado a suspensão e a exclusão para a gente entender de uma vez por todas a diferença fundamental entre essas duas estratégias de defesa tributária. Então, para resumir nossa análise, a grande diferença está no efeito e no tempo. A suspensão é uma pausa temporária numa cobrança que já existe, como a gente viu nos casos de parcelamento e das liminares. Já a exclusão é bem mais drástica. Ela impede que o crédito sequer seja criado, ou seja, ela atua antes do problema surgir, como acontece com a isenção e a anistia. Ficou claro, né? No fim das contas, tudo se resume a um equilíbrio bem delicado. De um lado, a gente tem a necessidade do Estado de arrecadar para poder funcionar. Do outro, o direito de defesa do contribuinte. As ferramentas de suspensão e de exclusão são exatamente os mecanismos que tentam ajustar essa balança. E a grande questão que fica é, na prática, do dia a dia, para que lado essa balança realmente pende mais? Fica aí a reflexão.